Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor com as irmãs nesta segunda-feira, glória a Deus, as irmãs aí da terra de Antares. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Raquel, foi ela que nos fez esse convite, amiga minha de muitos anos. Quero agradecer pela coordenação do Departamento Monte das Oliveiras e ao nosso pastor Benedito Santana e a sua esposa, a irmã Maílda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, irmãos? Nós vamos ler aqui em Neemias, no capítulo 1, os versículos 3 e o versículo 4, que diz assim: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, é a história de Neemias, que é muito conhecida da igreja, mas foi esta palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, assim que a irmã me fez o convite. Glória a Deus. E eu, irmãos, quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Neemias, irmãos, ele estava na vida dele, uma vida equilibrada, uma vida boa, porque Neemias estava trabalhando. Neemias tinha a sua alimentação garantida, as suas vestes, a sua casa. Mas aquele homem, irmãos, ele tinha uma coisa diferente nele, ele era altruísta. Ele não estava preocupado só consigo mesmo. Ele estava preocupado com o povo de Jerusalém. E eu quero dizer para os irmãos que quando Neemias, ele encontrou-se, com seu irmão, que veio de Jerusalém, e que ele fez esta pergunta ao seu irmão, ele não estava pensando no povo de Jerusalém naquele dia. Ele estava na cidade de Suzã, mas já havia alguns dias, irmãos, que ele vinha a pensar no povo de Jerusalém. Por isso que quando o irmão dele chegou, a primeira pergunta que ele fez foi: como está o povo de Jerusalém? E aí o irmão dele e os que com ele estavam declararam para ele a situação do povo de Jerusalém. E ele tomou um choque, irmãos, tão grande que ele sentou para chorar. Glória a Deus. De tanto que ele ficou espantado com a má notícia, porque a notícia não foi boa, foi uma má notícia. E de primeira mão eu já quero dizer para as irmãs algo que nós já aprendemos aqui com Neemias. É o amor ao próximo, o cuidado ao próximo, o pensar no próximo. Porque muitas vezes você está aí na sua casa, está com o seu trabalho, seu salário garantido, está tudo bem com você. E você não se preocupa com os menos favorecidos, com aqueles irmãos que estão menos favorecidos. E Neemias, irmãos, ele nos dá um ensinamento maravilhoso de que, independente como esteja a minha vida, se ela esteja boa ou não, eu tenho que me preocupar com o meu próximo. E às vezes, irmãos, a necessidade desse irmão aí da sua congregação, dessa irmã aí da sua congregação, nem é algo tão difícil de se fazer. Muitas vezes, irmãos, é um abraço, é um aperto de mão, é um escutar, parar para escutar a pessoa que quer desabafar um pouco, é uma amizade, é uma compreensão. E são coisas, irmãs, pequenas que nós deixamos de fazer e que às vezes para o outro é uma coisa assim que é de tão importante pelo momento que a pessoa está vivendo. E muitos de nós estamos passando desapercebidos, irmãos, quando nós não nos preocupamos com aqueles que estão ao nosso redor. E é interessante que quando você vê a partir do versículo 5 do capítulo 1, você já encontra Neemias orando, apresentando a Deus o povo e o pecado do povo, porque na verdade a situação de Jerusalém estava daquele jeito por conta do pecado, e nós sabemos que o pecado traz as suas consequências. Mas Neemias, naquele dia, irmãos, e a partir daquele momento, ele começou a apresentar o povo de Israel, pedindo a Deus que perdoasse os pecados dele em particular e o pecado do povo. E quando eu li isso aqui em Neemias, irmãos, eu logo me lembrei do Pai Nosso. Por quê, irmãos? Porque o Pai Nosso, Cristo nos ensinou assim, que quando nós fôssemos orar, nós oraríamos assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós
o vosso reino. Então, o Pai Nosso, irmãos, ele é uma oração coletiva. É uma oração que eu não vou falar de mim. Na verdade, o Pai Nosso, ele é o modelo de oração que o crente deve ter na sua vida diária, que é a oração que apresenta a nossa necessidade, porque nós somos igreja e somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos entender que devemos estar unidos em amor e devemos estar unidos em ajudar uns aos outros. Então, a oração de Cristo, a oração do Pai Nosso, já nos ensina que nós devemos estar em união, porque o Pai é nosso e o seu reino vem para nós. E é as nossas necessidades, né, o pão nosso de cada dia, que o Senhor vai prover. Então, irmãos, precisamos já de primeiro entendermos que nós somos um corpo. E a orelha não pode dizer que não precisa do nariz e o nariz não pode dizer que não precisa da mão, porque cada um de nós precisamos uns dos outros. Então Deus, irmãos, nesses dias está a nos ensinar o quanto nós precisamos uns dos outros. E é isso que nós devemos focar nesses últimos dias, para que o nome do Senhor... Para que, irmãos, o nome do Senhor ele seja glorificado no meio da sua igreja. E aí foi orar Neemias. E Neemias, a orar, irmãos, ele ali percebeu a responsabilidade que o Senhor tinha dado a ele. Porque agora, irmãos, não era só orar, agora era agir. E ali começou aquele homem a orar, irmãos. E quando nós vamos estudar esses alguns dias que ele orou e jejuou, nós descobrimos na história que ele passou 4 meses orando, 4 meses jejuando em prol dessa causa. E a oração dele, quero repetir aqui, não era por ele, era pelo povo. Ele estava intercedendo para que Deus usasse de misericórdia pelo povo, para o povo, né? E mesmo ele sabendo que o povo não estava bem, que o povo estava em pecado, e aquilo era a consequência do pecado, mas ele começou a clamar a misericórdia de Deus. Irmãos, isto é uma coisa muito séria. E estava ali, irmãos, Neemias, sendo o copeiro daquele rei, e ele foi lá, irmãos, servir ao copeiro. Uma das coisas que não poderia deixar de acontecer com o copeiro ou com o padeiro era servir ao rei sempre com alegria. Isso era uma questão de ordem do trabalho. Tinha que servir ao rei com alegria, mas nós encontramos ali ele chegando na presença do rei, e naquele dia, irmãos, Deus abriu os olhos do rei e o rei percebeu que Neemias ele estava triste. E aí eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos muito interessante que Deus colocou no meu coração. Neemias não estava triste no dia que o rei percebeu, não. Neemias já vinha 4 meses triste, há 4 meses orando e jejuando, apresentando aquela causa a Deus. Mas só naquele dia foi o dia que Deus abriu os olhos do rei. Aí o Senhor colocou assim no meu coração: ei, você tem feito uma lista de pessoas dizendo assim: Jesus fulano de tal, Senhor cicrano de tal. Essas pessoas, Jesus, podem e elas têm condições de me ajudar, glória a Deus. Mas o Senhor manda eu te dizer que a tua ajuda virá no dia certo. Que não adianta você fazer arrumadinho, não adianta você querer puxar alguém para o seu lado, não adianta você querer fazer uma lista diante de Deus das pessoas que poderiam te ajudar, seja ela na área espiritual ou na material, porque tem o dia certo para Deus levantar alguém para te ajudar. Tem dia certo para Deus fazer o milagre na sua vida. Não será como você quer, nem do jeito que você quer, nem na hora que você quer. Será no tempo exato do Senhor. Neemias orava e jejuava e chorava, angustiado há 4 meses. Mas só depois de 4 meses foi que Deus abriu os olhos do rei a respeito dele, até porque o que Deus tinha para a vida de Neemias é muito grande, assim como o que ele tem para a tua vida também é muito grande. E é por isso que você vai ter que aprender a andar na dependência de Deus. E quem anda na dependência de Deus não vai bater na porta de um e do outro, irmãos. Quem anda na dependência de Deus fica dentro da sua casa orando e jejuando. Quem anda na dependência de Deus não vai buscar ajuda, não, irmãos. Fique no seu lugar.
Eu quero lhe dizer que o que é seu e ninguém toma. Então você não precisa estar procurando A, procurando B para se favorecer. Está repreendido em nome de Jesus. Deixe que Deus lhe favoreça. Deixe que Deus levante alguém segundo a vontade dele. Porque o projeto que Deus tem na sua vida é muito grande. O que Deus tem para fazer é alto. É tão alto que você nem vai alcançar. Você com a sua mente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para você. E não adianta você querer fazer assim. O que Deus coloca no meu coração é isso, irmãos. Para essa igreja, glória a Deus. Mas que você fique no seu lugar, porque o Senhor, Ele vai levantar no dia e na hora certa a pessoa que vai te ajudar na tua necessidade. Seja ela no espiritual ou seja ela no material. E ali o rei, irmãos, quando observou aquele dia, porque foi o dia que Deus marcou para que aquele rei observasse o rosto de Neemias, quando ele chegou para Neemias e perguntou: Neemias, o que é que você tem? Doente eu sei que você não está. É por isso que ele disse, né? De doença eu sei que você não está. Agora, eu quero saber o que é que você tem. E aí, irmãos, no momento que o rei faz essa pergunta a Neemias, eu fico impressionada que o texto da Bíblia diz que ele ainda foi orar. Ele calou a boca, mas ele foi orar aqui, ó, em espírito, em comunhão com Deus. Afinal de contas, ele já vinha orando. Você não está orando? Então, quando Deus levantar alguém para te ajudar, que Ele vai levantar e o tempo vai chegar, o que é que vai acontecer? Você ainda vai orar novamente. E ali ele orou novamente, orou ao Senhor. Os irmãos não olhem porque eu estou sentada aqui do lado de fora, na porta de casa. Então, o que é que acontece? E ali ele foi, irmãos, e orou. E quando ele orou novamente, ele começou a explicar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, até na hora de ser abençoado, a gente precisa ter a palavra certa. E só o Espírito Santo de Deus é quem pode nos direcionar naquilo que devemos falar e de que maneira devemos falar. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a palavra, que nos dá estratégia e que nos mostra o caminho. Então ele foi orar. E quando ele foi orar, o Senhor deu a ele as palavras certas. Ele foi contar ao rei a situação do povo de Jerusalém. E o próprio Espírito de Deus foi quem abriu o leque do entendimento daquele rei para que o rei compreendesse o que era que Neemias queria. Por isso que o rei fez aquela pergunta: Neemias, o que é que você está me pedindo? Porque ele compreendeu e entendeu o que era que Neemias queria. Mas quem abriu o entendimento do rei foi o Espírito de Deus. Porque veja bem, irmãos, o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento daquele rei e ele compreendeu o que Deus tinha na vida de Neemias era muito grande. Porque o que Deus ia fazer através da vida dele era algo extraordinário, era coisa que só um rei podia ajudar. Para você compreender que tem coisas na vida da gente que a gente não pode estar incluindo pessoas, trazendo pessoas para a nossa causa, trazendo pessoas até para testificar de você. Para quê? Deixa Deus te justificar. O que Deus vai fazer é tão grande na tua vida que você vai precisar de alguém que tenha uma postura e tenha o entendimento de um rei, porque é grande o projeto. E ali, irmãos, quando ele conta, o rei olhou para ele e disse: tá certo. O rei, irmãos, deu uma carta a Neemias, que Neemias pediu uma carta ao rei para que ele, quando passasse o Rio Jordão, não fosse impedido de atravessar o resto do seu caminho até Judá. O rei deu a ele, preste atenção, o rei deu a ele uma carta de autorização para que ele seguisse o seu caminho, e o rei deu a ele o material de fechar as fendas, as brechas, o buraco do muro que estava de Jerusalém. Porque a obra específica que Deus tinha na vida de Neemias era para que ele fechasse todas as brechas, todos os buracos, todas as fendas do muro de Jerusalém, que não era um só. Estava em todo o muro de Jerusalém. Toda a cidade que era rodeada pelo muro, em todo o muro tinha aqueles buracos. Glória a Deus. E ali o que foi que o Senhor fez? Fez o rei dar a ele a carta de autorização e fez o rei também dar a ele todo o material. Mas teve um detalhe. O rei olhou para ele e disse assim: Neemias, eu quero saber uma coisa. Quando é que começa essa obra e quando termina essa obra? Eu quero deixar isso aqui com você já acertado. Glória a Deus. Deus é bom. E ali, irmãos, ele foi e acertou um tempo determinado com o rei
do tempo que ele iria para Jerusalém fazer esta obra e voltar. O que é que eu aprendo aqui? Porque esse livro de Neemias, irmãos, ele tem várias lições espirituais maravilhosas para nossas vidas. Essa lição que eu vou dizer para os irmãos agora, ela é de suma importância para todos aqueles e aquelas que fazem a obra do Senhor. Porque a obra de Deus, irmãos, ela tem tempo de começar, ela vem para a sua mão e ela tem um tempo de estar na sua mão e depois ela tem um tempo de sair da sua mão. Glória a Deus. Foi quando o rei perguntou a ele assim: quanto tempo tu vai passar, Neemias, nesse negócio aí, nessa obra? E ele acertou um tempo determinado. Eu quero lhe dizer a você, irmãs aí, da terra de Antares, algo que Deus colocou no meu coração para vocês. Que esta obra que Deus colocou na sua mão tem tempo determinado. A obra não é sua. O povo não é seu e o tempo de você sair está chegando. E eu quero lhe dizer que quando chegar o tempo de você sair, porque Deus vai fazer grandes mudanças aí nesta igreja, e quando as mudanças chegarem, e quando chegar o seu tempo de sair, dê glória a Deus e entregue o trabalho para que outra pessoa venha fazer este trabalho. Porque a obra de Deus, irmãos, muitos dos crentes desequilibrados, eles não entendem que a obra de Deus tem um começo e tem um fim. E aí, quando eles começam a fazer a obra de Deus, se apega no cargo, se apega na função, em vez de se apegar no Deus do cargo, se apega no cargo, e quando chega o tempo de sair, não quer sair, fica dando trabalho ao pastor. Então, eu quero lhe dizer, através desse vídeo, que o Senhor manda lhe dizer que tem um tempo determinado para você ficar aí, e nesta igreja haverá muitas mudanças. Amém, irmãos? Para a glória e para a honra do Senhor. Então ele recebe cartas, recebe material, mas também entende que tem o tempo de chegar e o tempo de sair, porque o tempo de sair vai chegar assim como chegou o tempo de entrar para fazer este trabalho. E uma coisa interessante que Neemias fez, que é outra lição que eu aprendo com ele, quando ele chega em Jerusalém, irmãos, ele vai olhar todo o muro de Jerusalém. Ele fez isso à noite para que ninguém visse. E ele foi a observar todo o muro de Jerusalém. Que coisa linda, né, irmãos? O nome disso chama-se organização. Então, alguém que faz a obra de Deus tem que ser organizado, tem que ter amor pelo que faz, tem que ter prudência no que faz, porque Neemias, ele foi olhar o muro para ele ver aonde tinha os buracos e quanto que ele ia gastar de material nos buracos, e a mão de obra, que era a parte mais excelente, agora seria a mão de obra. E aí, quando ele olhou todo o muro de Jerusalém, ele percebeu que era um trabalho que não dava para fazer só. Ei, eu quero lhe dizer que obra de Deus não se faz só. E é por que você fica com ciúme, cismado do irmão, cismada da irmã, quando chega para fazer a obra. E você até percebe que aquela pessoa tem o dom, tem a chamada de Deus, e você, em vez de incentivar, ajudar e fazer florescer junto com você, você acha ruim e fica com ciúme. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui debaixo do sangue de Jesus, porque é o que Deus está colocando no meu coração. Glória a Deus. E eu quero lhe dizer que a obra de Deus não se faz só. Neemias, quando percebeu isso, ele foi chamar as famílias de Jerusalém, e foi com as famílias que aquele homem começou esta obra de reparar os muros. Por que, irmão, com as famílias? Para reparar os muros. Ele colocou em cada fenda, em cada buraco daquele, ele colocou uma família. Por quê, irmãos? Isso aí fala da união. A brecha aberta, os buracos do muro aberto, o que era que acontecia? Que agora eu vou dizer qual foi a notícia que ele recebeu de fato, que o texto da Bíblia, ele fala em partes. Mas quando você vai para a história, você descobre que através desses buracos que havia nos muros de Jerusalém, o que acontecia? As nações vizinhas, elas entravam por esses buracos, porque os buracos eram tão grandes que passava um adulto. Tranquilamente o adulto passava por ali. E quando eles entravam na cidade de Jerusalém, eles matavam, estrupavam e roubavam. Foi isso que Neemias ficou sabendo e trouxe
toda aquela tristeza e toda aquela angústia a alma de Neemias, de saber que as outras nações, que os inimigos de Jerusalém, do povo de Israel, entrava, e quando ele entrava, arrebentava com o povo. E ali ele percebeu que teria que trabalhar com as famílias, irmãos, porque quando todos nós estamos unidos, o inimigo não tem vez para trabalhar na vida de ninguém, nem na vida da sua família, nem na vida da família do próximo. Ele não tem como trabalhar por causa de quê? Da união, de um dar a mão ao outro e fazer a obra de Deus juntamente e da forma que Deus quer. E aí, quando Neemias percebeu que ele poderia fazer isso com aquelas famílias, chamou o povo. Você já encontra lá no versículo 17 e 18 do capítulo 12, ele chama lá as famílias, fala o que Deus fez, né? De como Deus operou o milagre através da vida do rei. E chama o povo para trabalhar, irmãos. Glória a Deus. E eu quero lhe dizer, através desse vídeo simples, do que Deus colocou no meu coração. Não despreze aquele homem, aquela mulher que Deus levantou para trabalhar junto com você. A obra não é sua, a obra é do Senhor. Deus, ele tem os seus. E eu quero lhe dizer, fazer discípulos é isso. É alguém chegar, e você que é dirigente, você tem que preparar a outra mulher para ficar no seu lugar, porque você não vai ser dirigente a vida toda. Vai chegar o momento que você vai sair e você precisa ter alguém, ter discipulado alguém, ter preparado alguém. Isso é ser cristão, irmãos. É preparar. Jesus Cristo passou 3 anos e 6 meses preparando os 12 discípulos para quando ele fosse morar no céu, eles ficassem fazendo a obra. E é isso que eu e você devemos fazer, preparar as pessoas e não ter ciúme das pessoas que chegarem perto de nós para fazer a obra com talento. Às vezes aquela pessoa, ela é cantora, tem o ministério de cantar, aí aparece aquela irmã que já não tem menos experiência do que você, mas ela também tem o dom, tem a chamada para cantar. Ajude ela, ensine a ela as notas, chame ela para ensaiar junto com você. Assim é na ministração da palavra, meu Deus do céu. Assim também é em qualquer área, irmão, a coordenação dos departamentos, dirigente de ciclo de oração, ministério de louvor, ministério da palavra. Nós temos que aprender a fazer discípulos, porque nós não vamos ficar na frente do trabalho a vida inteira. Além do mais, que nós podemos morrer até amanhã. Nós somos a igreja do arrebatamento e nós estamos esperando ser arrebatados, mas é bem verdade que a gente pode morrer a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento Deus pode nos chamar e nos levar. E como é que você vai apresentar nas mãos de Deus? Na presença de Deus as suas mãos? Não preparou ninguém. E essa foi das maiores lições que Jesus deixou na terra. Foi preparar discípulos. Ele disse, ide e fazei discípulos. Você está fazendo discípulo? Ou você tem sido aquele obreiro, aquela obreira ciumenta, que acha que a obra é sua, que o povo é seu, que o povo só tem que gostar de você, só tem que estar perto de você? Meu Deus do céu! Neemias tem muito mais que a gente aprender com Neemias. Talvez você diga assim, irmã Sueli, eu gostaria que a senhora tivesse falado de Tobias e Sambalate, mas para a igreja da terra de Antares hoje não é Tobias, nem Sambalate, nem é perseguição. É amor, é união, é estar perto, é se preocupar com o outro. É isso que Deus tem para você. Deus quer você unido com o seu irmão. Deus quer você unida com a sua irmã. Deus quer que você ensine ele a fazer a obra, quer que você ensine ela a fazer a obra, porque você, dentro em breve, vai sair da posição que você está. Porque a terra de Antares terá uma mudança muito grande, irmãos. Deus irá fazer uma mudança neste lugar e será para a glória do nome dele. E Deus vai remover pessoas de um lugar para o outro. E enquanto você está aí nessa posição, seja lá qual for a sua, faça isso. Discipule, prepare, para quando você sair, você ter o prazer de dizer que preparou alguém para este trabalho. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal. Eu estou com um canal de ensino bíblico no YouTube. O nome do canal é Despertar da Fé com Sueli Nascimento. E eu peço aos irmãos que se inscrevam no nosso canal. Eu sei que talvez essa palavra não tenha sido a que você gostaria de ouvir, mas era a que estava precisando ouvir. Amém? Então receba esta palavra para a glória do nome de Jesus.